vocês a decorarem embalagens de papelão e de papel craft de um jeito muito simples, com uma decupagem e uma aplicação de relevo incolor. Eu gosto de fazer essas embalagens diferentes para valorizar algumas peças e alguns presentes que eu vou oferecer. Então, ao invés de dar uma caixinha simples, dessas que a gente compra em papelaria, ou essas sacolinhas assim de papel craft, que eu acho super bonitinhas, né? Você coloca uma fita aqui, já dá um detalhe diferente, né? Mas ao invés de dar a sacolinha ou a caixa simplesmente no papelão, eu vou fazer uma aplicação simples de decupagem com alguns papéis coloridos, bem no estilo que eu gosto, né, de trabalhar, e vou ensinar vocês a trabalharem assim também, tá? Inclusive, falando nos papéis, esses papéis que eu tenho aqui na frente são alguns dos modelos de papéis para decupagem com desenhos meus. Então tem os bichinhos, pássaro, borboleta, tem outros modelos também que eu já utilizei em outros trabalhos, mas vocês podem usar o papel que vocês preferirem. Eu gosto desse porque ele é de crochê, aquele papel mais brilhante. Além de ter um acabamento melhor, ele é mais fácil de trabalhar. E vocês vão ver que é realmente muito simples fazer essa decupagem. Então nós vamos fazer a aplicação, ó, eu trouxe essa caixinha aqui de papel craft e eu já recortei a figura que eu vou aplicar. Super simples, não tem nenhuma dificuldade. Eu vou utilizar a cola gel para decupagem, tá? A cola gel, ela é própria para papéis e ela tem uma vantagem sobre as outras colas. Ela tem uma secagem um pouquinho mais lenta, então você consegue reposicionar a figura. Se você não gostar da posição em que ela ficou, você consegue retirar e recolocar facilmente, tá? Então, ó, eu vou colocar a cola no verso do papel, vou espalhar com um pincel de pelos macios, do centro para as bordas. Sempre é bom fazer esse movimento, porque aí você garante, né, você acaba aplicando com certeza em toda a superfície, tá? Peguei o papel, coloquei aqui na figura, na caixinha, e agora, ó, você pode mexer, reposicionar, colocar se precisar, tá? Sem nenhum problema. Não tem problema porque essa cola permite esse movimento. Um pedacinho de tecido de malha de algodão limpo e seco, eu vou passar sobre a figura, ó, alisando bem a figura, e aproveito já para retirar o excesso de cola que eventualmente possa passar para as laterais. Então você vê que não tem nada, assim, não tem segredo nenhum, tá? Não precisa fazer mais nada, já tá feita a decupagem. Naturalmente a gente deve aguardar a secagem. A secagem dessa cola é um pouquinho mais lenta que a cola branca, tá? A cola para decupagem demora um pouco mais para secar, mas eu vou trabalhar direto já com o relevo. Eu recomendo que você aguarde pelo menos 2 horas da secagem do papel para fazer a aplicação no relevo quando você for trabalhar em sua casa ou no seu ateliê, tá? Eu vou fazer a aplicação aqui direto para vocês verem. Eu vou utilizar esse produto aqui, que é o relevo transparente, né, o incolor, sem cor, e vou realçar algumas partes da figura. Eu não vou aplicar o relevo em toda a figura, eu vou aplicar nas partes aqui coloridas do motivo, porque na verdade o que o relevo faz é ele dá esse contraste, né, com brilho e volume, mas se você aplica em tudo, ele dá um efeito diferente, ele vai ficar com outro aspecto. Eu quero realçar só a figura, então eu vou aplicar, ó, o relevo somente na figura e no barradinho amarelo aqui, tá? Esse relevo, ele tem uma secagem um pouquinho mais lenta, ele leva aí algumas horas para secar, 3 a 4 horas, mas o ideal mesmo é você fazer o trabalho no dia e só manusear ou utilizar a peça no dia seguinte, tá? Deixar secar aí por umas 12 horas, 24 horas. Esse relevo ele vai secar, ele vai ficar em relevo, porém totalmente incolor. Aqui ele fica meio leitoso porque ele tá úmido, tá? Mas depois de seco ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só que interessante o efeito, né? Ele fica em relevo, ele fica totalmente transparente e fica um contraste entre o fundo e a parte em que eu apliquei. Fica diferente, né? Parece até que é outro material, não parece papel. É uma coisa simples, é um detalhe simples. Se você tem na sua casa, no seu ateliê, se você organiza um bazar, por exemplo, em algumas épocas do ano, agora
a gente já está chegando perto do fim de ano, você vai montar um bazar de Natal na sua casa. Olha só que ideia bacana para você valorizar as embalagens, né? Isso dá um valor muito maior ao seu trabalho. E é uma coisa econômica, barata, fácil de fazer e bem rápida. Então fica aqui essa dica para você decorar suas embalagens com uma decupagem muito simples e o relevo.